a unção que capacita. Esse é o devocional de hoje. Em 1 Samuel 16:13 diz assim: Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Quando viajei para Londres, tempos atrás, conheci um castelo e fiquei intrigada ao reparar em uma enorme placa que havia ali, com os dizeres: reis, sacerdotes e profetas são ungidos. Foi então que descobri que esse princípio encontrado na palavra de Deus também está muito enraizado na cultura monárquica inglesa. Existe uma unção que capacita o rei. Hoje, vivemos debaixo da nova aliança de Cristo. E agora, o Pai nos chama de sacerdócio real. Isso significa que Ele deseja derramar sobre nós a sua unção transformadora, a mesma que os homens e mulheres da Bíblia experimentaram. Em 1 Samuel, vemos que Davi, após ter sido ungido pelo profeta, fora poderosamente capacitado pelo Espírito do Senhor. Eu tenho convicção de que a sua grandeza não estava nas habilidades de guerra que possuía, muito menos na funda ou nas pedras que carregava. Na verdade, seria impossível que aquele pequeno rapaz derrotasse o gigante filisteu. Entretanto, a unção poderosa estava sobre ele e o capacitou para cumprir a vontade divina. Muitas vezes tenho essa mesma sensação ao enfrentar um novo desafio. Sei que não possuo habilidade para tal façanha, mas entendo que a unção é capaz de alcançar o que o meu talento não pode. Que existe uma graça específica derramada para a execução dos planos celestes. Quando buscamos cumprir o plano de Deus por nós mesmas, além de não irmos muito longe, certamente nos frustraremos. Contudo, ao dependermos do Pai e recebermos a unção capacitadora do Espírito Santo, somos habilitadas a tombar os gigantes da vida. Mais do que isso, somos capacitadas para pôr em prática Isaías 61. Uau, gente, deixa eu até pegar aqui para eu ler com vocês Isaías 61, que é quando a pastora ela deixa aqui no final do devocional, e eu quero que a gente leia juntas para finalizar esse devocional de hoje. Isaías 61. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, ou para levar as boas novas. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá
dupla honra, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como o sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Uau! Meu Deus! Meu Deus, a gente poderia só ter lido esse capítulo de Isaías 61, né? Jesus! Que tremendo isso, gente! Eu não sei se ficou claro para vocês, mas vocês estão entendendo o que Deus está falando? A partir do momento que cai o óleo da unção, a unção capacitadora, né? Porque esse é o devocional de hoje. Ele fala sobre Davi. Então, Deus realmente comunica, né? Porque hoje duas pessoas falaram comigo sobre Davi e algo muito particular e assim, comunicou demais ao meu coração. Então, que eu possa hoje declarar isso sobre a tua vida. Um tempo de restituição, um tempo de dupla honra. Sabe, meu Deus, muitas vezes você está vivendo assim como Davi, na casa de sua família e aquele ali, ele era o menor da casa dele, literalmente, né? O menosprezado, aquele que ninguém dava nada. Mas o Senhor viu o coração dele. E naquele momento enviou Samuel, e Samuel ainda olhou para o irmão dele, o irmão de Davi, e na cabeça dele já achou que seria ele, porque ele era forte, era um guerreiro. E daí o Senhor falou: o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Então Deus viu o coração de Davi. E por isso que ele falou para Samuel: você vai ungir Davi. E deu estratégias para Davi para vencer aquele gigante, para vencer tantas outras coisas, depois a inveja de Saul, tantas coisas que Davi passou. Mas tem um versículo que fala, né, quando Davi ele peca e ele ora ao Senhor e ele fala: Senhor, tira tudo de mim, só não tira a tua presença. Só não se afaste de mim, porque viver sem a presença de Deus é viver nas trevas, na escuridão, num vazio. Então, como é bom saber que o Senhor cuida de nós, não é mesmo? E Ele nos chamou, Ele nos escolheu. E que esse devocional hoje possa confirmar isso ao teu coração. Que existe uma unção que Ele quer derramar sobre a tua vida. Tem processos, tem, né, momentos que você precisa passar, mas assim como os reis que são ungidos, os profetas, você foi chamado e escolhido para anunciar as boas novas de Cristo. Amém? Esse é o devocional de hoje. Até amanhã. Tchau, tchau.